Você já olhou no espelho e percebeu que os cabelos brancos estavam avançando mais rápido do que esperava? A maioria das pessoas aceita isso como parte natural do envelhecimento. O médico diz que é genético, a família diz que é a idade. E a solução que o mundo oferece é uma caixinha de tintura no banheiro. Mas e se eu te dissesse que, para muitas pessoas, o aparecimento precoce e acelerado dos cabelos brancos não é apenas genética? E que existem nutrientes específicos que o seu corpo provavelmente está sem menos que são responsáveis diretos por esse processo. Hoje eu vou te mostrar o que acontece dentro do couro cabeludo quando esses nutrientes faltam. Vou te revelar, aos poucos, um mecanismo que a medicina convencional raramente discute nas consultas. E vou te dar orientações práticas que você pode começar a aplicar ainda essa semana. Fica comigo até o final. Porque o último nutriente que vou revelar é o que mais surpreende. E o erro que vou apontar no encerramento é cometido por milhões de pessoas todos os dias sem saber. Eu sou a doutora Maria Tris, especialista em saúde e longevidade para pessoas acima de 60 anos. Vamos começar! Antes de continuar, me conta aqui nos comentários de qual cidade você está me assistindo agora. E me diz também, você está lidando com cabelos brancos precoces ou acelerados? Ou está assistindo por curiosidade mesmo? Adoro saber quem está aqui desse lado da tela. O que está acontecendo dentro do seu couro cabeludo antes de falar sobre os nutrientes? Preciso te explicar um mecanismo fascinante. Porque quando você entende o que está acontecendo lá dentro, tudo faz muito mais sentido. Cada fio de cabelo que você tem nasce de um folículo capilar, uma pequena estrutura viva dentro do couro cabeludo. Dentro desse folículo existem células chamadas melanócitos. O trabalho delas é injetar pigmento em cada fio de cabelo que está crescendo, dia após dia, sem parar. Quando você é jovem e bem nutrido, essas fábricas funcionam a plena capacidade. O cabelo sai com cor, com brilho, com vida. Mas com o envelhecimento, especialmente após os 60 anos menos algo começa a acontecer. Essas fábricas precisam de insumos muito específicos para funcionar. São coatores enzimáticos, substâncias que ativam os mecanismos internos de produção de pigmento. Quando um desses insumos falta, a produção cai. Quando vários faltam ao mesmo tempo, a fábrica para. O fio continua crescendo. Mas sai sem cor, branco, porque a injeção de pigmento simplesmente não aconteceu. E aqui está a primeira revelação importante. Isso muitas vezes não é destino genético. É fome nutricional em nível celular. Dona Marlene, 66 anos, veio ao consultório preocupada. Em menos de 2 anos, o cabelo dela tinha passado de predominantemente castanho para quase completamente branco. Ela tinha 64 anos quando começou a notar a mudança acelerada. Ela me disse, doutora, minha mãe só ficou com cabelo branco depois dos 75. Eu achei que teria mais tempo. Quando analisamos a história dela com cuidado, percebemos que 2 anos antes ela tinha começado a tomar zinco em dose alta menos indicação de uma amiga para fortalecer a imunidade. Sem saber, ela estava criando uma deficiência grave de outro mineral essencial para a produção de pigmento. Quando corrigimos esse desequilíbrio e reintroduzimos os nutrientes certos, em cerca de 4 meses, ela começou a ver raízes mais escuras crescendo nas têmporas. A cabeleireira dela foi a primeira a notar. Esse caso ilustra algo que repito sempre. O corpo humano é extraordinariamente resiliente quando recebe o que precisa. E o primeiro passo é entender o que está faltando. Revelação 1. O mineral que ativa a fábrica de pigmento. Vamos começar com o nutriente mais diretamente ligado à produção de melanina menos o pigmento que dá cor ao cabelo. Dentro dos melanócitos, existe uma enzima chamada tirosinase. Ela é a engrenagem principal da fábrica. Sem ela funcionando, nenhum pigmento é produzido, independentemente de qualquer outro fator. E aqui está o ponto que poucos médicos discutem nas consultas: a tirosinase só funciona na presença de cobre. O cobre é o mineral que ativa essa enzima. Sem cobre suficiente
a tirosinase para a fábrica fecha. O cabelo cresce branco. A deficiência de cobre é mais comum do que se imagina após os 60 anos. A produção de ácido estomacal cai com o envelhecimento e sem ácido estomacal adequado. A absorção de minerais como o cobre fica comprometida, mesmo em quem come bem. Mas existe uma causa de deficiência de cobre que quase ninguém considera: o zinco em excesso. O zinco e o cobre competem pela absorção no intestino. Quando você toma zinco em dose alta menos algo comum entre pessoas que buscam fortalecer a imunidade, o cobre é bloqueado. E a deficiência se instala silenciosamente ao longo de meses. Se você toma zinco regularmente, essa informação é fundamental. A proporção ideal entre os dois minerais é de aproximadamente 8 partes de 5 para 1 parte de cobre. Se você toma 30 miligramas de zinco por dia, precisa garantir cerca de 4 mg de cobre simultaneamente. As melhores fontes alimentares de cobre são fígado bovino, que é o alimento mais rico em cobre que existe, ostras, castanhas de caju, sementes de girassol e lentilhas. Se optar por suplementação, prefira sempre o glicinato de cobre, uma forma com absorção muito superior ao sulfato ou óxido de cobre comuns. Comece com 2 mg por dia, junto com uma refeição. Orientação de segurança: não exceda 10 mg de cobre por dia. O excesso pode causar náuseas e desconforto digestivo. E se você tiver condição hepática, converse com seu médico antes de suplementar. Revelação 2. A vitamina que seus melanócitos usam para respirar, e aqui chegamos à segunda revelação. E ao nutriente que eu chamo de o mais silenciosamente devastador para pessoas acima de 60 anos. As células produtoras de pigmento são metabolicamente muito ativas. Elas precisam de oxigênio em abundância para funcionar. E o oxigênio chega até elas pelo sangue, transportado pelas hemácias, os glóbulos vermelhos. Para que as hemácias funcionem corretamente, o corpo precisa de vitamina B12. Sem vitamina B12 suficiente, as hemácias ficam grandes demais e menos funcionais. O transporte de oxigênio para os folículos capilares cai, os melanócitos ficam sufocando e o cabelo cresce sem pigmento. Mas aqui está o problema específico para pessoas acima de 60 anos. A absorção da vitamina B12 depende de uma proteína produzida pelo estômago chamada fator intrínseco. E com o envelhecimento, a produção dessa proteína cai drasticamente. Você pode comer carne vermelha todos os dias e ainda assim desenvolver deficiência de B12, porque o sistema de absorção não está funcionando bem. Além disso, quem usa metformina para diabetes tem a absorção de B12 reduzida em até 60%. Quem usa inibidores da bomba de prótons, remédios para refluxo e gastrite, também tem absorção comprometida. Esses medicamentos são muito comuns após os 60 anos. E a deficiência de B12 que eles causam raramente é monitorada. A solução mais eficaz para contornar esse problema de absorção é a vitamina B12 sublingual menos aquela que dissolve embaixo da língua. Ela é absorvida diretamente pelas mucosas e entra na corrente sanguínea sem passar pelo sistema digestivo. A dose terapêutica recomendada em casos de deficiência é de 1.000 a 5.000 microgramas. Por dia menos um valor muito superior aos 6 microgramas presentes na maioria dos multivitamínicos comuns. A forma preferencial é a metilcobalamina menos já na forma ativa, pronta para uso pelo corpo, em vez da cianocobalamina sintética, que precisa ser convertida e pode ter eficiência reduzida em pessoas com certas variações genéticas. Os sintomas de deficiência de B12 são lentos e insidiosos, cansaço crescente que você atribui à idade, névoa mental que parece envelhecimento normal, formigamento nas mãos e pés que parece problema circulatório, e cabelos brancos que parecem genética. Orientação prática: peça ao seu médico exames de vitamina B12, ácido metilmalônico e homocisteína. Esses 3 marcadores juntos dão uma visão completa da situação real,
não apenas o nível sérico de B12, que pode parecer normal mesmo quando a função está comprometida. Revelação 3. O peróxido que está descolorindo seu cabelo por dentro. E chegamos à terceira revelação, menos a que mais surpreende as pessoas quando explicamos o mecanismo. Você provavelmente conhece o peróxido de hidrogênio como água oxigenada menos aquele líquido usado para clarear o cabelo. Pois bem, seu próprio corpo produz peróxido de hidrogênio como subproduto do metabolismo celular todos os dias, em todos os tecidos. Quando você é jovem, o organismo produz abundantemente uma enzima chamada catalase menos, cuja função específica é decompor esse peróxido em água e oxigênio inofensivos, em milissegundos. Mas após os 40 anos, a produção de catalase cai significativamente e o peróxido começa a se acumular dentro dos próprios folículos capilares. O resultado é que seu corpo está, literalmente, aplicando um agente clareador na raiz do seu cabelo todos os dias, de dentro para fora. O pigmento é produzido pelos melanócitos, mas é destruído pelo peróxido antes mesmo de fixar no fio. Estudos mediram concentrações de peróxido de hidrogênio em folículos capilares grisalhos e encontraram níveis até 10 vezes maiores do que em folículos com pigmentação normal. Isso não é teoria, é um mecanismo documentado. E o ponto importante aqui é que esse problema não afeta apenas o cabelo. O estresse oxidativo que causa o acúmulo de peróxido é o mesmo que contribui para manchas na pele, para a formação de cataratas nos olhos, para a inflamação nas articulações e para o envelhecimento das artérias. Os cabelos brancos são o sinal mais visível de um processo que está acontecendo em todo o organismo. A forma mais eficaz de aumentar a catalase pelo alimento é consumir vegetais crucíferos levemente cozidos no vapor menos brócolis, couve-flor, repolho, couve de Bruxelas. O calor excessivo destrói a enzima, por isso o cozimento deve ser breve e suave. Cru é ainda melhor quando possível. Os brotos de brócolis merecem atenção especial. Eles concentram quantidades muito maiores de catalase e compostos protetores do que o brócolis adulto. Um punhado na salada diariamente já faz diferença. A batata doce assada é outra fonte importante e tem o bônus de ser rica em beta-caroteno e outros antioxidantes que trabalham em sinergia com a catalase. Revelação 4. O escudo antioxidante que protege as fábricas de pigmentos seguindo na mesma linha do estresse oxidativo. Existe um duo de nutrientes que funciona como um escudo protetor ao redor dos melanócitos e que raramente aparece nas conversas sobre cabelos brancos. O selênio ativa uma enzima chamada glutationa peroxidase, outro antioxidante crucial que trabalha em conjunto com a catalase para neutralizar os radicais livres que atacam os melanócitos. Mas o selênio tem uma função adicional que poucos conhecem. Ele é essencial para a conversão do hormônio tireoidiano, T4 em sua forma ativa, o T3 e o hipotireoidismo subclínico menos, aquele que não aparece claramente nos exames convencionais, prejudica diretamente a atividade dos melanócitos e a produção de pigmento. Ao otimizar o selênio, você cuida da proteção oxidativa dos melanócitos e da função da tireoide ao mesmo tempo. Um efeito duplo com um único nutriente. A fonte mais prática e acessível de selênio são as castanhas do Pará. Apenas 2 por dia já fornecem toda a necessidade diária do mineral. Não exagere. 4 castanhas por dia é o limite seguro, pois o excesso de selênio pode ser prejudicial. A vitamina. E completa esse escudo protetor. Ela protege as membranas das células produtoras de pigmento contra a peroxidação lipídica, um tipo específico de dano oxidativo. Sementes de girassol, amêndoas e espinafre fresco são as melhores fontes alimentares. Se optar por suplemento, prefira a forma natural PRAL. A forma sintética de L-alfa tem absorção e retenção nos tecidos significativamente menores. Revelação 5. A matéria-prima que os melanócitos usam para construir o pigmento. Até agora falamos sobre os ativadores, os protetores e os neutralizadores.
Mas existe um ingrediente ainda mais básico menos, a matéria-prima sem a qual o pigmento simplesmente não pode ser construído. O pigmento melanina é sintetizado a partir de um aminoácido chamado tirosina. É literalmente o tijolo com que a melanina é feita. Sem tirosina em quantidade suficiente, não há pigmento, independentemente de todos os outros fatores. E aqui está um problema que afeta muitas pessoas acima de 60 anos sem que percebam. A ingestão de proteína nessa faixa etária costuma ser insuficiente. Muitos pacientes que atendo consomem menos de 50 gramas de proteína por dia menos, quando a recomendação é de aproximadamente 1 grama por quilo de peso corporal. A deficiência de proteína se manifesta de várias formas: perda de massa muscular, imunidade reduzida, cicatrização lenta. E entre os primeiros sinais visíveis está justamente o avanço dos cabelos brancos, porque os melanócitos ficam sem matéria-prima para trabalhar. As melhores fontes de tirosina são proteínas animais, frango, peixe, ovos, carne bovina. Entre as fontes vegetais, sementes de abóbora, produtos de soja e leguminosas se destacam. Um dia alimentar com proteína adequada para uma pessoa de 70 kg menos que precisa de cerca de 70 gramas. Por dia menos pode ser assim: 3 ovos no café da manhã, iogurte grego no lanche, peito de frango com feijão no almoço, salmão com quinoa no jantar. Simples, acessível e suficiente. Revelação 6. O nutriente que R-acetivia genes de pigmentação dormentes. E aqui chegamos a um nutriente menos conhecido mas com uma história científica fascinante. O PABA, ácido paraminobenzoico, é um componente das vitaminas do complexo B. Pesquisas realizadas desde a década de 1940 mostraram que ele tem influência direta na expressão genética dos melanócitos. Ele parece reativar genes de pigmentação que foram silenciados ao longo do tempo. O mecanismo exato ainda está sendo estudado, mas os resultados clínicos são consistentes o suficiente para merecerem atenção. Estudos indicam que cerca de 60% das pessoas que usam PABA de forma consistente observam alguma melhora na pigmentação do cabelo novo. O PABA é encontrado naturalmente em vísceras, grãos integrais e cogumelos mas em quantidades que dificilmente atingem o nível terapêutico apenas pela alimentação. A dose estudada nos trabalhos científicos foi de 300 a 500 miligramas por dia, tomada junto com as refeições. Orientação de segurança. O PABA pode aumentar ligeiramente a sensibilidade da pele ao sol em algumas pessoas. Use protetor solar durante o uso. E como sempre, converse com seu médico antes de incluir qualquer suplemento novo na rotina, menos especialmente se você tiver condições hepáticas ou renais. Revelação 7. O ladrão silencioso que ninguém considera a revelação que mais surpreende meus pacientes e chegamos à última revelação. A que mais transforma quando as pessoas entendem. Em 2020, pesquisadores publicaram um estudo que identificou o mecanismo exato pelo qual o estresse crônico causa o embranquecimento dos cabelos. Eles descobriram que o estresse ativa excessivamente o sistema nervoso simpático e essa ativação leva ao esgotamento permanente das células que ficam dentro do folículo capilar e que são responsáveis por regenerar os melanócitos. Quando essas células se esgotam, o folículo perde para sempre a capacidade de produzir pigmento. Não é reversível. Além disso, o cortisol, o hormônio do estresse, esgota as reservas de antioxidantes do organismo muito mais rápido do que a alimentação consegue repor. Isso cria um ciclo. Estresse aumenta o cortisol, cortisol esgota antioxidantes. Antioxidantes baixos aumentam o estresse oxidativo. Estresse oxidativo destrói os melanócitos. Estudos mostram que pessoas sob estresse crônico desenvolvem cabelos brancos até 50% mais rápido. Isso não é impressão. É bioquímica. A boa notícia é que controlar o estresse previne danos futuros e desacelera o processo. As estratégias mais eficazes e com mais evidência científica são: exercícios de respiração profunda por 10 minutos.
2 vezes ao dia menos que ativam o sistema nervoso parasimpático e reduzem o cortisol em minutos. Sono de qualidade entre 7 e 8 horas menos a privação do sono é um dos maiores elevadores de cortisol que existem. E magnésio menos 300 mg de glicinato de magnésio antes de dormir acalma o sistema nervoso, melhora a qualidade do sono e reduz o estado de alerta crônico que muitas pessoas carregam. Sem perceber. Plantas adaptogênicas como a ashwagandha menos 300 a 500 mg por dia menos têm evidência crescente de redução do cortisol ao longo do tempo. Mas, como qualquer suplemento, devem ser usadas com orientação médica. Prometei revelar o erro mais comum menos e chegou a hora. O erro mais comum que eu vejo é a pessoa que decide cuidar da saúde e começa a tomar zinco em dose alta para fortalecer a imunidade, sem saber que, ao fazer isso, está bloqueando a absorção de cobre e acelerando exatamente o problema que não queria ter. O zinco é um mineral importante, mas em dose alta e sem o cobre proporcional. Ele cria uma deficiência silenciosa que se manifesta meses depois como cabelos brancos acelerados. Fadiga e imunidade paradoxalmente mais fraca. Se você toma zinco, verifique a dose e garanta que está repondo o cobre na proporção certa. Esse ajuste simples pode fazer uma diferença enorme. O segundo erro é querer resultados em semanas. O cabelo cresce cerca de 1 centímetro por mês. Os resultados de qualquer intervenção nutricional só aparecem nos fios novos, não nos que já cresceram brancos. Por isso, o horizonte realista para começar a notar a diferença é de 8 a 12 semanas. Com consistência, os resultados aparecem. Plano prático. Por onde começar, não tente mudar tudo de uma vez. Comece assim. Na primeira semana, peça ao seu médico exames de vitamina B12, cobre sérico, selênio e perfil tireoidiano. E comece a tomar vitamina B12 sublingual na forma metilcobalamina. Adicione 2 castanhas do Pará por dia. Na segunda semana, avalie sua ingestão de zinco e ajuste o cobre se necessário. Aumente a proteína nas refeições com foco em fontes ricas em tirosina. Na terceira semana, inclua vegetais crucíferos levemente cozidos no vapor diariamente. Adicione batata 2 vezes por semana. Na quarta semana, avalie incluir paba com orientação médica. Implemente uma prática diária de respiração ou relaxamento. Avalie o magnésio antes de dormir. Consistência ao longo do tempo é o que gera resultado, não pressa. Os cabelos brancos não precisam ser aceitos passivamente como destino inevitável. Para muitas pessoas, eles são um sinal. Um aviso de que algo no organismo está precisando de atenção, menos nutrientes que faltam, estresse que se acumulou, absorção que precisa ser corrigida. E o corpo, quando recebe o que precisa, tem uma capacidade de recuperação que ainda nos surpreende. Dito isso, quero reforçar algo importante: nenhuma das orientações desse vídeo substitui a avaliação do seu médico. Exames específicos são o ponto de partida. Suplementação sem diagnóstico pode fazer mais mal do que bem. A personalização é fundamental. Compartilhe esse vídeo com alguém que está lidando com esse mesmo processo. Pode ser que essa informação chegue na hora certa. Me conta aqui nos comentários. Qual das revelações de hoje mais te surpreendeu? Você já sabia de alguma dessas conexões? Adoro ler as experiências de vocês e respondo o máximo que consigo. Se você ainda não se inscreveu no canal, o botão está aí embaixo. Toda semana tem conteúdo novo pensado especialmente para você. Muito obrigada pela sua companhia. Cuide-se muito bem. Até o próximo vídeo.